Você consegue saber se vai gostar de um vinho ou não só com base na minha descrição? O branco que eu trouxe para esse desafio é o Vinha da Ervideira Colheita Selecionada, um branco do Alentejo, em Portugal, uma região muito conhecida por tintos, mas que também faz muitos brancos de qualidade, especialmente nesse estilo mais potente, mais encorpado, mais pesados. Só para trazer uma informação, ele é um corte com a maioria dos vinhos do Alentejo. Esse aqui é um corte de Antão Vaz, Arinto, Verdelho e Alvarinho, ou seja, já espero aqui que seja um branco, apesar de potente e pesado, bastante ácido, que é ótimo para gordura. Ele é um vinho bem límpido, sem sedimentos, tem uma coloração de intensidade média, amarelo já dourado, já mostra um princípio de talvez evolução, aqui a gente vai ter certeza quando a gente provar. No nariz, ele tem bastante fruta de caroço. A primeira coisa que eu pego aqui é bastante pêssego, damasco, nectarina, ameixa. Damasco pego bem, na verdade, o damasco já passa, sabe? Tem uma notinha amanteigada aqui também que eu quero ver se vai se repetir na boca. Como eu imaginava, não é um vinho leve, é um vinho bem potente, com bastante corpo. Ele tem bastante concentração de sabor também, então todos aqueles aromas que a gente sentiu no nariz estão se repetindo aqui na boca em bastante concentração. Ele tem um álcool um pouquinho mais alto, por volta de 13, mas não é algo que incomoda, porque, como eu falei, ele tem bastante acidez, e essa acidez dá um equilíbrio bem legal. A gente não sente excesso na boca, a gente não sente um excesso de peso, nem um excesso de sabor. Tá tudo muito bem equilibrado, ele é um vinho com bastante presença, e esse não é um vinho que eu acompanharia peixes muito leves e muito delicados. Esse vinho tem bastante presença, bastante potência, então um peixe delicado demais pode sofrer, pode ser apagado. Agora, um bacalhau ou mesmo um atum, que também é um peixe gordo, ficaria muito bom com esse vinho. O tinto que eu escolhi é o Ervideira Sem Pés, um vinho da mesma vinícola que o vinho branco. Eu decidi escolher uma mesma vinícola para pegar o mesmo estilo e mesma região produtora. Ele também é um corte produzido com alfrocheiro, Syrah, Trincadeira e Alicante. São 4 castas conhecidas por ter uma boa estrutura bem firme e geralmente bastante concentração de sabores também. Então, começando aqui, no visual a gente tem um vinho tinto, límpido, de coloração profunda, rubi, sem sedimentos. No vinho anterior a gente tinha 4 castas brancas, nesse aqui a gente tem 4 castas tintas, mas para mim é impressionante como as castas tintas são fáceis de identificar nesse vinho, mais do que as brancas. A Syrah tem muita presença aqui, a Trincadeira tem muita presença, e a Alicante Bouschet também, que é uma casta que não é portuguesa, mas que hoje em dia já chama Portugal de lar, porque é no Alentejo, onde ela é mais produzida no mundo inteiro e onde ela mais se dá bem. Eu sinto todos os aromas dessas variedades aqui, talvez não tanto da alfrocheiro, porque eu não tenho tanta familiaridade para reconhecer a alfrocheiro, mas as outras 3 variedades estão muito reconhecíveis aqui. No nariz a gente encontra bastante fruta negra madura, não sobremadura, não passada do ponto, mas madura. Eu sinto muita ameixa, ameixa preta, amora, ginja, que é aquela cereja ácida, super famosa em Portugal, usada para fazer a ginginha. Também tem um pouco de tabaco, de caixa de charuto. E eu sinto no fundinho uma leve notinha de couro bem discreta, mas que dá uma complexidade bem interessante para esse vinho. É curioso provar esse vinho lado a lado com o vinho branco, porque ele é feito com variedades muito potentes, que costumam dar vinhos muito encorpados, muito alcoólicos, mas esse vinho aqui a gente sente a mão do produtor. Ele é feito de uma maneira menos extrativa, então o vinho não está tão concentrado, não está enjoativo, está muito bem equilibrado, as notas estão muito bem definidas. O álcool não é alto, eu imagino que ele deve estar em torno de 12,5%, 13,5%, o que é relativamente baixo para essas variedades, o que indica que essas uvas desse vinho foram produzidas numa região talvez um pouco mais fresca do Alentejo, com um pouco mais de altitude, ou com um manejo um pouco especial, que faz com que elas mantenham acidez, retenham essa acidez um pouco mais, porque as frutas estão
bem amadurecidas, porque os aromas estão maduros, ela não tá com aroma verde, mas ao mesmo tempo o frescor tá bem mantido, aqui tem bastante acidez. A gente sente bastante a presença de taninos, mas eles não são agressivos, eles estão bem polidos. O final dele também é médio, médio mais, fica bastante nota de fruta negra na boca, o couro vai um pouquinho embora aqui e a fruta permanece, o álcool no final esquenta um pouquinho mais e a sensação de frescor permanece também. Tanto esse como o vinho branco eu tô provando em temperatura ambiente literal, tirei do armário direto para a mesa, e os dois estão se comportando muito bem. Vinhos com álcool um pouco mais elevado têm a tendência a ficar um pouco cansativos no paladar, inclusive a queimar um pouco mais o nosso peito quando a gente prova eles numa temperatura mais elevada. Os dois estão muito bem equilibrados. Eu gosto de provar vinhos na temperatura ambiente para saber como é que eles se comportam aqui. Então, para resumir, eu degustei 2 vinhos do Alentejo, do mesmo produtor, Herdade da Ervideira. Os dois são blends, o branco mais potente, mais encorpado, o tinto mais leve e mais refrescante. E agora, com base na minha descrição, qual desses 2 vinhos você acha que ia gostar mais